Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes, como eu sempre faço, peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Depois da decepção e da derrota do domingo para o Cruzeiro por 2-1, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira pela manhã, no CT Ninho do Urubu, onde Felipe Luiz e seu staff iniciaram a preparação para a decisão de amanhã, quarta-feira, contra o Central Córdoba pela Libertadores da América. Especificamente, no treino de ontem, os jogadores que foram titulares diante do Cruzeiro no domingo fizeram apenas um treinamento regenerativo realizado dentro da academia. Os demais jogadores que não foram titulares ou ficaram no banco, entrando ou não durante a partida, esses foram a campo em trabalho técnico-tático com Felipe Luiz e seu staff. Uma das surpresas e notícias boas de ontem no treinamento foi novamente a presença do lateral esquerdo Matias Vinha participando do aquecimento juntamente com o restante do grupo. O Flamengo divulgou ontem um boletim médico atualizando a situação de Gonzalo Plata, de Cebolinha e também de Guilhermo Varela. Guilhermo Varela. Sobre Plata, com edema ósseo no joelho direito, o atleta apresentou boa evolução no quadro de dor. Ontem, segunda-feira, ele segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do clube. Sobre Varela, o atleta sofreu um pisão no pé durante o confronto contra o Cruzeiro e o jogador se reapresentou com dores na região e fez ontem um exame de imagem, fazendo o tratamento durante todo o dia, vai ser reavaliado hoje, terça-feira. O adversário do Flamengo de quinta-feira, o adversário do Flamengo da quarta-feira, amanhã na Libertadores, o Central Córdoba, desde que venceu o Flamengo no Maracanã, nunca mais venceu no Campeonato Argentino, inclusive está fora da fase final do Campeonato Argentino. Com isso, eles praticamente abandonaram o Campeonato Argentino e estão jogando todas as fichas dessa temporada na Libertadores e nesse jogo especificamente com o Flamengo. Eles pensam que uma real vitória sobre o Flamengo no jogo de amanhã coloca eles praticamente dentro das oitavas de final da Libertadores que se achega, né? O Flamengo volta a treinar hoje, terça-feira, pela manhã, às 9h30 da manhã, no CT Ninho do Urubu, onde fará a sua última atividade em preparação para a decisão na Argentina contra o Central Córdoba amanhã. Depois do treinamento, os jogadores do Flamengo almoçam no CT e às 15 horas embarcam para a Argentina através do Galeão, com previsão de chegada lá na Argentina para as 18h55. Portanto, às 19 horas o Flamengo deve estar desembarcando na Argentina para o confronto de amanhã. Bom, o basquete do Flamengo, classificado para as quartas de final do NBB, 24-25, em confronto que acontecerá contra o Corinthians em série melhor de 5, mandará todos os seus jogos das quartas de final contra o Corinthians no Tijuca Tênis Clube. Portanto, não teremos Maracanãzinho com o basquete do Flamengo nas quartas de final do NBB. O Flamengo abriu ontem, segunda-feira, a venda dos ingressos para a partida contra a LDU, na quinta-feira do dia 15, no Maracanã. Os preços vão de R$ 25 para o sócio-torcedor até R$ 500 no setor Maracanã+, para o público em geral. Uma notícia empolgou a nação rubro-negra ontem, a notícia de que Jorginho teria dito sim ao Flamengo e que já teria até data para chegar.
Porém, meus amigos, alguém dos que trouxeram a notícia estão equivocados, pois o jornalista Vene Casagrande afirma que Jorginho irá assinar um pré-contrato. Já a jornalista Joana de Assis, do Grupo Globo, do Sport TV, já lacrou, já confirmou e já afirmou que Jorginho já assinou esse pré-contrato com o Flamengo. No final das contas, eu acho que os dois estão dizendo a mesma notícia, só um se antecipou da outra. Eu acho que Jorginho será jogador do Flamengo muito em breve. Uma coincidência ruim, mais uma coincidência, né? Nas 3 derrotas que o técnico Felipe Luiz tem como técnico do Flamengo, contra o Fluminense, contra o Central Córdoba e contra o Cruzeiro, em todas as 3 derrotas, tiveram pênaltis contra o Flamengo, pênaltis causados cometidos pelo zagueiro Léo Pereira. Não é engraçado isso? O destino é muito cruel, né? Nas 3 derrotas, Central Córdoba, Fluminense e Cruzeiro, o Flamengo perdeu com pênaltis cometidos pelo Léo Pereira. É engraçado isso. Bom, meus amigos, o craque da camisa 10 do Flamengo e artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 6 gols em 7 partidas, Jorge André Arrascaeta, chega à partida de número 500, se juntarmos a sua passagem pelo Flamengo e pelo Cruzeiro. Na temporada atual, primeira com a camisa 10 do Flamengo, o craque já marcou 8 gols e deu 5 assistências. Ao todo, Arrascaeta tem 500 jogos, sendo 309 pelo Flamengo, com 81 gols, 93 assistências. No Cruzeiro são 191 jogos, 49 gols e 37 assistências. Vai gostar de fazer gol e dar assistência assim lá na China, né, Arrascaeta? Bom, a CBF divulgou os detalhes da Copa do Brasil Feminina 2025. A competição terá 65 clubes em disputa, entre elas equipes como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio. O torneio terá como database o dia 21 de maio, agora, e para o início e a final programada para acontecer no dia 19 de novembro. Então, cada vez mais o calendário do futebol feminino está ficando completo, assim como o do futebol masculino. A tendência disso é que o futebol feminino do Brasil cresça e cresça muito, né? Isso é importante para que a gente possa formar seleções fortes e que o futebol feminino seja cada vez mais difundido dentro do nosso país. Bom, meus amigos, até as disputas do Mundial, em junho, o Flamengo ainda participará de 7 jogos, sendo 4 pelo Brasileiro, pela ordem Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, e 3 pela Libertadores, pela ordem Central Córdoba, LDU e Deportivo Táchira. O Flamengo contratou para sua categoria de base sub-16 o técnico Diogo Calhau, que já trabalhou no Fluminense e foi ultimamente campeão sul-americano sub-17, dirigindo a seleção brasileira da categoria. O Flamengo recebeu ontem, segunda-feira, o tour da Taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O rubro-negro fez um evento pela manhã no Museu da Sede da Gávea e expôs o troféu que será disputado a partir do mês de junho nos Estados Unidos. Depois de 2 dias de exposição na Gávea, o clube ficará com uma réplica da taça em miniatura, feita pelo mesmo artista que fez a original, para expor no museu. As camisas do clube para jogar a Copa do Mundo de Clubes também estarão lá, elas que terão um patch todo especial nas mangas e foram apresentadas ontem durante a cerimônia, durante o evento de exposição do troféu do Super Mundial de Clubes lá no Museu da Gávea. O troféu fica exposto até hoje, terça-feira. Ficou ontem, segunda, e hoje, terça-feira. Depois vai ao Fluminense. Bom, meus amigos, o Flamengo teve seus 2 recursos na FIFA providos na FIFA. Providos quer dizer aceitos, né? Contra os times portugueses do Leixões, dívida com o Verton, e o time do Estrela Amadora, dívidas com Igor Jesus e André Luiz.
Os clubes portugueses, após o provimento, são notificados e têm em até 45 dias para quitar as dívidas. Caso contrário, sofrerão algum tipo de transfer ban. O transfer ban pode ser de vários tipos: perda de pontos, perda de poder registrar ou de vender jogadores, rebaixamento. Então, a FIFA depois é que determina qual tipo de transfer ban é que cada clube vai sofrer, né? Os leixões da questão do Everton terá que pagar 175 mil euros ou 1.100.000 reais. Já o Estrela Amadora, casos do Igor Jesus e também do André Luiz, terá que pagar ao Flamengo 2,3 milhões de euros, ou seja, 14,8 milhões de reais, além de multa de 230 mil euros, 1.400.000, e juros de 12% ao ano a partir do dia 1º de novembro de 2024. O COD, Conselho Deliberativo do Flamengo, aprovou na noite de ontem a alteração ao Estatuto Social que formaliza a realização de reuniões híbridas, tanto para o próprio Conselho Deliberativo, como também para o Conselho Fiscal. A medida também regulamenta o formato de votação para as eleições do Conselho Fiscal e da presidência e vice do Conselho Deliberativo, que passará a ser de forma remota e presencial. 340 conselheiros votaram ontem na reunião do Conselho, sendo 267 a favor, 71 contra, tendo também 2 abstenções. 2 jogos encerraram ontem a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em Bragança Paulista, Bragantino 1, Mirassol 0, e em Caxias do Sul, Juventude 0, Atlético Mineiro 1. Com esses resultados, o Flamengo termina a rodada em 3º lugar, atrás de Palmeiras, que tem 16 pontos, Bragantino, que também 16 pontos, mas perde no critério de desempate do saldo de gols para o Palmeiras, e o Flamengo com 14 pontos, 2 pontos atrás dos dois. O importante nesse momento é você estar ali entre o G4, bem pertinho dos líderes da competição. Não é importante a gente ser campeão na 7ª rodada, o importante é nós sermos campeões na 38ª rodada. Bom, meus amigos, hoje o Flamengo treina, agora daqui a pouco 9h30, de tarde embarca para a Argentina e amanhã nós vamos para a grande decisão contra o Central Cop. Vamos vencer lá. Eles vão vencer aqui, nós podemos vencer lá. Vamos acreditar um pouquinho no nosso Mengão. Essas são as notícias da terça-feira do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando um até logo, um até breve. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!